O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, numerosos aqui na Basílica Santuário da Virgem de Nazaré, irmãos e irmãs que ouvem, acompanham a transmissão da Santa Missa em suas casas, nos hospitais, onde quer que se encontram, alguns até em seus locais de trabalho, outros acompanham pela rádio web Basílica de Nazaré. É uma grande alegria podermos toda vez nos deparar com a palavra de Deus, particularmente com o trecho do Santo Evangelho, ainda mais quando fala tão forte ao nosso coração, como hoje. Esse encontro de Jesus que nós conhecemos como com o jovem rico. Não sabemos o que aconteceu com esse jovem. Se depois que ele foi, repensou, voltou para dizer: Senhor, eu estou de volta, eu estou aqui. Vamos para o que der e vier. Ou se porventura ele depois voltou para os seus afazeres, as mesmas coisas, a sua vida deve ter continuado talvez insossa, porque de quanto parece, é aquilo que ele sente já antes de vir a Jesus, uma vida insossa. Ele começa apresentando algo que ele sabe que a vida eterna está relacionada ao bem. É muito interessante essa informação, a tal ponto que ele chega perguntando: Senhor, o que devo fazer de bom? Então ele sabe o que é preciso: fazer o bem, fazer algo positivo. Por ser jovem, talvez ainda não saiba direito o que. Porque o bem tem várias facetas. Podemos dizer, o bem tem vários rostos. E é preciso então saber qual rosto, qual lado interessa para a nossa realização. E ele então vem a Jesus perguntar isso. Irmãos e irmãs, isso é muito importante. Isso quer dizer muita coisa. Quer dizer, por exemplo, que o bem é uma virtude para todos,
Todos somos vocacionados ao bem. E de fato, quem estudou um pouquinho sabe que as virtudes humanas, elas eram encontradas, promovidas, eram presentes na vida dos grandes filósofos, dos grandes homens, dos grandes pensadores, muito antes de Cristo, e até mesmo daqueles sábios que não pertenciam ao povo eleito de Israel. Platão, Aristóteles, antes deles, o mestre deles, Sócrates, todos falavam sobre a importância do bem, a primazia do bem, de modo que então não precisa ser uma pessoa religiosa para saber que o nosso compromisso humano tem como ponto de partida o bem. É da civilização, é das sociedades. Não tem nada de especial que nós façamos o bem. A bem da verdade, depois de termos feito o bem, deveríamos dizer, como Jesus ensina, não fizemos mais do que a nossa obrigação. É isso que ele quer dizer quando diz que devemos reconhecer-nos servos inúteis, não fizemos nada o que devíamos ter feito. Mas parece que esse bem genérico não é só aquilo que espera o cristão. Talvez se o jovem não tivesse feito aquela pergunta, não tivesse tido aquele encontro, tivesse voltado para a sua casa em melhores condições psicológicas. Mas não, ele caiu na besteira de então fazer a pergunta: Senhor, o que devo fazer de bom? Jesus diz: observa os mandamentos. Ele pergunta quais, Jesus faz a lista para ele, e ele então acha de dizer uma coisa. Talvez até, quem sabe, tenha esnobado Jesus, ao dizer: mas isso é fichinha, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Não tivesse dito isso, tivesse ficado calado e fosse para a casa dele. E ele foi dizer. E aí a coisa não prestou, porque Jesus radicalizou. Ah, é? Tu já tens observado estas coisas desde a infância? Pois então, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um lugar no céu. Meus irmãos e irmãs, eu fico pensando que a gente pode até, se escamotear dizendo: bom, mas eu não tenho bens. Ou os jovens dizerem: mas eu sou um jovem brasileiro, pobre. Essa palavra não diz respeito a mim. Mas não existem apenas os bens materiais, dinheiro, propriedades. Se formos analisar, há quantos bens, entre aspas, que talvez até nem merecessem esse nome, a quantos bens nós somos apegados? Quantos bens nós dispomos e nos apegamos a eles? Por exemplo, a nossa própria vida, com a qual nós nos apegamos com unhas e dentes. E Jesus diz que aquele que ganha a sua vida, perde-a, mas aquele que perde-a ganha para a vida eterna. Algumas vezes é aquilo que em nós nem é legal. Por exemplo, alguma opinião errônea, alguma opinião errada, que a gente defende com unhas e dentes, de um modo assim, bastante violento. Não vale a pena, por tão pouca coisa. Pode ser que estes bens sejam, algum ponto de vista ao qual nós somos apegados de uma maneira radical.
Pode ser que estes bens, ou este bem, seja, por exemplo, o nosso temperamento, que ainda precisa ser educado. Pode ser que esses bens sejam os nossos pecados, aos quais nós somos apegados, os chamados pecados de estimação, dos quais nós ainda precisamos nos converter. Uma pessoa me dizia que tocava muito bem, era um exímio violonista, mas que depois que conheceu o Evangelho, abandonou isso de um modo tão natural, dizia, que não lhe fazia falta. Abandonei porque o Evangelho para mim pareceu mais importante. E eu refleti aqui aquilo que o apóstolo São Paulo diz: tudo reputei como esterco diante do bem maior, que é o conhecimento de Jesus Cristo e ter sido encontrado por Ele. Há, portanto, uma série de bens aos quais nós nos apegamos, dos quais nos consideramos ricos, e que, no entanto, Jesus diz que é para nós irmos vendê-los, desfazer-nos dele, para então podermos encontrar o verdadeiro sentido da existência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, sempre nós devemos desejar para nós, sejam as virtudes humanas, aquelas que fazem parte da nossa natureza e que não precisa a gente ser uma pessoa religiosa para nutri-los. Por exemplo, a veracidade, gostar da verdade. Por exemplo, a justiça. A justiça é algo que não precisa ser um cristão, nem um judeu, nem um muçulmano, para amar a justiça. Assim como a bondade, estamos falando disso. A pessoa boa é dela poder, como criatura humana, realizar isso. Quando as pessoas vêm perguntar a João Batista o que eles devem fazer para se converter, o que é que João Batista diz? Vocês não têm que fazer nada de especial. Quem tem 2 túnicas, o que é que deve fazer? Dá a outra que está sobrando para o que está nu. O soldado não deve usar da força, da autoridade que ele tem, nem extorquir ninguém. Aquele que tem empregados, pague o salário deles. Ou seja, nada de extraordinário. A virtude humana nos diz que nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. E além dela, como eu já expliquei, só estou resumindo, entender que o Cristo aposta em nós metas maiores, porque tudo está relacionado, como o próprio jovem diz, à vida eterna, o céu. Portanto, o conhecimento de Cristo aperfeiçoa o homem. O conhecimento do Cristo eleva a dignidade humana. E é por isso que a Igreja ensina que só à luz do Cristo a humanidade conhece a sua verdadeira dimensão. Só à luz do Cristo o homem encontra respostas para as mais disparatadas realidades da sua existência. É ali que ele pode então compreender-se a si mesmo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada, especialmente neste mês das vocações, queremos prosseguir esta caminhada, sempre buscando sermos mais e melhor, para podermos merecer as promessas de Jesus Cristo. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que cada um de nós possa absorver, possa guardar em si alguma coisa de bem desta palavra de Deus.